Todo mundo achou? Leitura 5. Amém? O avivamento na vida da igreja. Texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:4. Verdade prática. Ao longo dos anos, a igreja experimentava avivamento por meio do batismo no Espírito Santo e na atualidade dos dons espirituais. Leitura Bíblia em classe. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa e que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. 6. E correram daquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa língua em que somos nascidos? Partos e medos e lamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, E Frígia e Panfilia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Onde você parou, Cleiton? 11. E crentes e árabes todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E aos outros zombando diziam: estão cheios de mosto. eu volto. Tá bom. Introdução. Nestas semanas vamos estudar o avivamento produzido por intermédio do Espírito em Atos. Veremos que é Esse não, Cleiton. Está na lição. Introdução. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado na igreja primitiva para os dias atuais. O batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O chamado abrangente de Jesus
A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência de salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho. Marcos 1,15. Pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. 1 João 5, 2 e 4. E finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 2, 12, 14. Esse chamado de Jesus, todas as pessoas, eles antecedem a experiência do batismo no Espírito Santo. É para continuar? É o ato 2. A promessa é para todos os salvos. A promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Atos 1, 12 a 14. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. Atos 2, 1. O que é isso aqui? E de repente o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa. Atos 2, 1 e 2. Ao final do segundo capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, os vossos filhos e todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2:39. Assim o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. O batismo do Espírito Santo é para todos os salvos de todas as épocas, culturas e geografias. O 3, eu já vou ler o 3 também. O engano dos cessacionistas. O cessacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo do Espírito Santo é a própria conversão. Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento, e principalmente o livro de Atos, mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito Santo já eram salvos, e que os dons espirituais transbordavam os limites da igreja apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo com evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas, geografias em que haja um salvo em Cristo. Bem. Posso ler o outro? Ampliando o conhecimento. O dinamismo da igreja, né? Dinamismo da igreja. A igreja nasce avivada. Não. O dinamismo da igreja apostólica. A igreja nasce avivada do ponto de vista histórico. A igreja passou a existir no dia de Pentecoste. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada.
assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina. Êxodo 40, do 34 a 35. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo, Atos 2. Portanto, ali no Pentecoste, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. A igreja depois do Pentecoste. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismo, Atos 2, 41, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecoste, a Igreja Apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Atos, capítulo 2, verso 42. Havia também temor, sinais e maravilhas. 2, 43. Além de cuidado especial para com os irmãos carentes. 2, 44, 45, 44, 32 e 33. O avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas espirituais: piedade, palavra e oração, e social, comunhão, suprir a carência. 2. Autentificado por Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro. Mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiram, em Marcos 16, 20. Portanto, o modelo de pregação no Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. 3. Glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem. Não por acaso nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. João 16, 13 ao 14. Assim toda a mensagem do Evangelho é atividade sob a direção do Espírito Santo. Devem glorificar a Cristo. Ao Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Cleito? Não. Conclusão. Não, vem o 3, depois a conclusão. É o 3, é. Ministério ungido para os dias atuais. Não, já acaba aqui, glorifica a Cristo. Acabou, né? Acabou, agora a conclusão. Conclusão. A Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento. O 3 não foi lido, Lê. Nós lemos o 2 aqui, agora o 3 aqui, depois a unção do Espírito Santo. Nós paramos aqui, ó. Pararão? Ministério ungido? Do Senhor. Aí, Ah, entendeu? Ah, então pularam essa parte. Quem comeu isso aí tudo? Dá um pouquinho para nós ver se... Quer que eu leia? Eu vou ler. 3. Ministério ungido para os dias atuais. Na unção do Espírito Santo, a pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais de milagre. Esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação devidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos,
para serem curados conforme Jesus declarou que aconteceria. Marcos 16, 18. O ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nesses dias. Conclusão. A Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo do Espírito Santo. Ao longo da sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Amém. Amém. Pai Santo e Eterno, nós acabamos de fazer essa leitura e precisamos que o Seu Santo Espírito nos revele a verdade concernente, Senhor, à leitura que fizemos. Senhor, nós clamamos por Sua misericórdia, porque nós somos ignorantes, Senhor, acerca das coisas espirituais. Não temos entendimento, não temos conhecimento e não temos domínio, porque tudo pertence ao Senhor. O Senhor é soberano, santo e poderoso, e nós somos barro, Senhor, vaso nas Suas mãos. Encha-nos da Sua presença, convence-nos de todo pecado, justiça e juízo, e opera em nós as maravilhas vindas do Seu Santo Espírito. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Estamos aqui, irmãos, o Ministério Avivado da Igreja. Estamos aí vendo na revista que o Senhor, Ele traz avivamento à Igreja de Cristo. E nós vimos, durante toda essa leitura, a manifestação do poder de Deus na vida da igreja. Agora a grande pergunta é, vocês estão vendo esse poder na igreja moderna? Vocês estão vendo a manifestação do Senhor nessa igreja? A pregação cristã é acompanhada de poder, sinais e maravilhas. E nós, como Aliança da Graça, a gente tem essa responsabilidade de buscar esse poder. Nós, como Aliança da Graça, nós temos a responsabilidade, porque o Espírito trouxe para nós esse conhecimento. Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, nós seremos cobrados por ele. Por isso que eu sempre peço a vocês, leiam a palavra. Leiam a palavra, porque pela palavra vocês são lavados, pela palavra vocês são santificados, e cada dia mais que vocês forem santificados, mais o Espírito Santo vai usar vocês. E é do interesse do Espírito Santo que todos os membros da igreja, do porteiro à criança, tenham dons espirituais. É do interesse do Espírito Santo que do porteiro até o mais novo bebezinho que tiver no colo da mãe, que já tiver capacidade mental de discernir as coisas, tenha dons e ministérios. Porque eu creio que Deus pode usar, como está escrito em Joel, que as crianças profetizariam. O Espírito Santo, ele tem esse poder de usar quem ele quer. Mas não é essa bagunça que a gente tem visto por aí. Não é essa pantomina que a gente tem visto por aí. Porque muita gente está fazendo uso do que não é de direito, muita gente está sendo usada pelo diabo e muita gente está na carne. Porque tudo isso, irmãos, tudo isso, e nós já vimos grandes provas disso aí pela internet afora, que as pessoas, elas pesquisam na internet a vida das pessoas para depois sair revelando por aí, inventando coisa. E é muito fácil eu fazer uma revelação aleatória. O Senhor está curando você. É só olhar para ele e dá para ver que ele tem problema de saúde. Está tão óbvio. Mas aí vem o profeta e fala, o Senhor vai curar você. Já reparei no braço dele. Se eu sou uma pessoa observadora, eu reparo. Não é verdade? Ah, você é um jovem que tem grandes sonhos e o Senhor, ele vai realizar todos os seus sonhos. Dali você já começa a pular, gritar e dar glória a Deus. Está óbvio, é um jovem que tem expectativas de vida. Isso é mais do que óbvio. Sim. Dá para ver que a Simone é uma mãe de família. Deus está guardando seus filhos. Glória a Deus. Mas, se for olhar na ótica da profetada, está mais do que óbvio.
Sim, não é uma coisa específica, onde o Espírito Santo olha para você e diz Ramon, Joséster, e aí fala aquele seu sobrenome poderoso, e fala, eis que o Senhor é contigo, e Ele vai regenerar você, transformar você, e fazer você um grande vaso na mão do oleiro, aleluia. Mas antes disso o Senhor vai te quebrar, porque Deus não dá bênção antes de amassar o barro. Então, muitas bênçãos, outras coisas que a gente vê nas profetadas é só bênção. Casa, comida e roupa lavada, a chave do carrão, a chave da mansão, sabe? Só bênção. Não. Profecia bíblica, se você for pesquisar, é só pauleira e surra. Não tem profecia bíblica de bênção. Ou você se conserta, senão vai vir um juízo. A base da profecia bíblica é essa. Ah, mas Deus não pode abençoar? Pode. Ele falou, vai trabalhar, preguiçoso. Ele abençoa. Você tem que dar os primeiros passos e Ele vai abrindo as portas que você precisa. Porque do suor do seu rosto você comerás. Se Deus der bênção material para quem não trabalha, Ele está sendo contra a palavra dEle. Porque se Ele diz que tem que trabalhar para comer, então Ele estaria sendo mentiroso, não é verdade? Mas vamos voltar aqui. A unção do Espírito Santo, aí no tópico 3, no item 1, está falando sobre esses sinais que podem ser manifestados por meio da salvação. Aqui, o batismo no Espírito Santo, tá bom? O batismo no Espírito Santo, essa preposição aqui, ela está dizendo que você vai ser imergido no Espírito Santo. Essa preposição no grego, ela está dizendo que você vai ser envolvido, é como se você mergulhasse, igual Ezequiel fala, em um rio. Porque eu não posso colocar aqui igual João fala lá, batismo das águas. Porque essa preposição, ela conota outro tipo de informação. Então a gente entende, irmãos, que o Espírito Santo, ele é imenso, ilimitado. E nós temos que mergulhar nele. A palavra de Ezequiel diz que você muitas vezes entra pelo tornozelo, pelo joelho, pelos lombos, pelas costas, até o ponto que você não tem mais controle da sua vida. Tamanho envolvimento que você tem com o Espírito Santo. O propósito principal do batismo do Espírito Santo é salvação de almas. Não é para engrandecimento, não é para forró e carnaval dentro da igreja, não é para autopromoção, não é para um crente ser melhor do que o outro, não. É para batismo do Espírito Santo, é para a salvação das almas. Se a pessoa que tem o batismo com o Espírito Santo, ela não está ganhando almas, não é eficiente. Não está sendo verdadeiro. É importante dizer que só existe um batismo no Espírito Santo. A pessoa, quando desvia, se apaga, desfalece, ela tem que renovar esse batismo. Não vai haver outro batismo. Só tem um. Tá bom? Então, no primeiro momento, você tem que professar a fé em Jesus. Tem que crer em Jesus, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único que pode lavar e remir e perdoar de todo pecado. O sacrifício da cruz é perfeito e você não precisa fazer outra coisa para ser salvo. Efésios capítulo 2 diz que não é por obras para que você não se glorie, mas é pela fé, porque aí a glória vai ser de Deus. Então, o segundo ponto, para você ser batizado, é necessário que você seja uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz que as coisas velhas se passou e tudo se faz novo. Então, para você ter o batismo no Espírito Santo, é necessário que você seja uma pessoa regenerada. Regenerada. É o que Jesus fala para Nicodemos no capítulo 3 de João. É necessário que você nasça de novo, porque essa velha natureza, ela não vai ter como compactuar com a natureza santa do Espírito Santo. Não tem como. Duas substâncias não ocupam o mesmo espaço. Os dois materiais não ocupam o mesmo lugar. Ou você coloca água ou você coloca areia. Ou você coloca óleo ou você coloca água. Os dois não tem como. Há de sair um para poder adentrar o outro. E dependendo da outra matéria, essa segunda nem entra, porque ela é muito sólida. Tá certo?
Então nós sabemos que temos que ser regenerados. Presta atenção. A ação do Espírito Santo para batizar é uma, porque aqui é dunamis. Dunamis é poder em ação. Ficar em Jerusalém até que do alto você seja revestido de dunamis, de poder. Esse poder é o poder em ação. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, beberão alguma coisa mortífera e não lhes farão mal nenhum. Tá bom? E a palavra segue dizendo que imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é dunamis. Poder em ação. Não é uma água parada onde dá dengue. É uma água em contínuo movimento que gera vida. Aleluia. Então o batismo é revestimento de poder para o evangelismo. Porque nós vimos aqui que a autenticação dada por Deus. Item 2 do tópico 3. Acompanha aí. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio de instrumentos formais e acadêmicos, dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Então quer dizer, conhecimento humano não autentica o poder e nem a propagação do evangelho. É necessário que haja dunamis, para que a pregação do evangelho seja genuinamente vinda do céu. Porque falar bonito qualquer um fala, nós vemos aí N coaches que falam lindos e maravilhosos. Conhecimento humano, eu posso adestrar a minha mente para me tornar o gênio da teologia, mas se eu tiver sem unção do Espírito Santo, nada disso vale. Nada disso vale. Precisamos do Espírito Santo. E aí, por intermédio desses instrumentos acadêmicos e formais, isso não é. É importante? Com certeza. Viu, irmãos? Com certeza é importante que você tenha conhecimento. Jesus crescia. O que é graça? Isto. Mas nesse contexto seria presença do Espírito Santo, né? Nesse contexto da graça seria o entendimento, porque vocês não sabem, mas Jesus precisou ser batizado no Espírito Santo. Porque ele era 100% humano. Ele primeiro foi jejuar. Sim, a santificação em primeiro lugar. A vida com Deus em primeiro lugar. A teologia importante, mas ela não é o essencial. Porque o conhecimento humano não tem efeito de expulsar demônio. Mas o poder do Espírito Santo tem poder para expulsar demônio. Né? Seria até uma redundância ficar afirmando isso. E aí a teacher de letras aí vai até ficar... redundância. Então, irmãos, a gente percebe que assim, Jesus crescia na graça e no... Ele era PhD nas leis. Tanto é que ele tinha que saber das leis para cumpri-las. Porque não tem como você não saber, cumprir o que você não sabe. Fala para mim um direito de um consumidor. Direito, dever, eu sei que você já sabe bastante. Direito de um consumidor, alguém sabe? Tá, isso daí eu posso. Eu tenho dinheiro para pagar, eu posso. Então, é isso que eu quero saber. A lei, o inciso... o código. Isso é direito. Você está lá na gôndola e a mercadoria que você quer não tem preço. Por lei, você pode levar aquilo de graça. Porque não tem preço. E se lá na gôndola tiverem um preço menor do mesmo produto, só diferindo a marca, então lá macarrão Adria, macarrão Dona Benta e macarrão, não sei, Vitarella, né? Essa massa é muito boa, fica a dica. E aí, o que acontece? Só está o preço da Vitarella, que é a mais baratinha. Da Dona Benta lá e da Adria não tem preço. Então, você pode levar pelo preço da Vitarella. É lei.
Então, aí... Isso. Mas não sai andando com o produto, senão é roubo. Tem que ir lá mostrar para o gerente. Você acha que eles dão bobeira, né? Principalmente se o repositor for o Marlon. Tá crente não, irmão? Fala aí. Ó, escuta isso. Vem aquele fardo com 15, mas você só tem direito para um. Aí você tem opção, no mercado, a grosso modo, você só tem que levar aquele fardo. Mas por lei, você só tem o direito para um rolo, você só pode levar o rolo. Você tem esse direito. Tá. Agora escuta isso aqui. Vocês não sabem de lei, não sabem dos direitos que vocês têm. Vocês só sabem que tem que pagar conta. Só tem que pagar imposto. E com isso, quem sabe da lei, acaba tirando N vantagens. Por quê? A gente é sem vergonha, preguiçoso, a gente acha que isso não interessa para nós. Eu não sou advogado, para que eu preciso saber de lei? Em cima, é lógico, a intenção é ganhar. A pessoa tem que ganhar. Então, por nossa preguiça, a gente não busca conhecimento. E aí o que a Bíblia fala quando o povo não tem conhecimento? Vai perecer, vai ser destruído. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, por isso que eu insisto com vocês, leiam, leiam. Leiam, é chato a primeiro momento, na primeira semana, mas depois você vai ficar viciado, você não vai querer parar de... Porque uma vez expandido o seu cérebro, você não consegue mais voltar atrás. Então, muitas vezes a gente erra. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7, se a lei não dissesse que cobiçar é pecado, eu não saberia. Então ele conhece a lei. Então Jesus, ele tem conhecimento da lei, Jesus ele tem conhecimento das coisas e ele também cresce na presença do Pai. Ele tem comunhão e ele é cheio do Espírito Santo. Talvez você pense assim, um absurdo, Jesus cheio do Espírito Santo, Jesus precisa ser batizado? Sim, para provar que nós também podemos ser cheios do Espírito Santo. Tudo que Jesus viveu foi para mostrar para nós seres humanos que nós temos condição. Então quando você olha para Jesus, é sua referência primordial para a autenticação de você ser cristão. E ser cristão significa ser pequenos cristos, ser discípulos, ser igual ao seu mestre. Então Jesus ainda fala assim, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Agora, que coisas maiores que Jesus fez que nós estamos fazendo? Nada. Isso é uma vergonha. Porque desculpa que a gente vai dar para Deus quando chega lá. Por quê? A gente não tem perseguição como as igrejas aí fora têm. A gente tem o Espírito Santo, a gente tem os dons, a gente tem o batismo, a gente tem a palavra, a gente tem liberdade para orar a hora que a gente quer, a gente tem liberdade de buscar o Senhor, a gente tem opção de conhecimento a 3x2. Que desculpa que a igreja brasileira vai dar para Deus? Que desculpa a aliança da graça vai dar para Deus? Por não ser uma igreja eficiente e poderosa na terra. Ser luz. Porque é nossa responsabilidade, recurso Deus já nos deu. Agora a preguiça a gente deve deixar de lado, o comodismo, e ir buscar a presença do Senhor. Porque essa é nossa responsabilidade. Então todos esses instrumentos de aprimoramento para o obreiro é importante, mas só eles não bastam. Eu estou lá no item 2 do tópico 3. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Gente, nós temos visto neblina da aprovação de Deus nessa igreja. Neblina. Só que a palavra de Deus diz que Ele quer chover. Chuva, chuva, chuva torrencial. Até que se torne rio. E esse rio se torne forte. E sejamos completamente envolvidos. É necessário que Deus aprove o nosso trabalho. Nós ainda não temos a aprovação de Deus. Não temos. Por quê? A aprovação de Deus, segundo a palavra aí,
está escrito em Marcos, confirmando a palavra com os sinais. Quais os sinais que nós temos vivido nessa igreja? Nenhum, irmãos. Raras vezes uma coisa ou outra acontece esporadicamente. Isso aqui tem que acontecer todo dia. Todo dia. Todo dia, os sinais seguem os que creem. Você sai aí para buscar pão, você já aborda a pessoa, porque você tem o amor do Espírito Santo pela alma perdida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, diz que o Espírito diz, vem. E a noiva diz, vem. É o Espírito Santo clamando pelo mundo perdido, pecador, iníquo e destruído. O Espírito Santo chora com gemidos inexprimíveis pelas almas que estão perecendo. Ontem o irmão Paulo me mostrou a foto de um rapaz que se suicidou aqui na cidade. Você viu isso? Isso. Ele amarrou a corda no pescoço e se enforcou. Cadê a igreja? Cadê a igreja em Mongaguá? Então, tantas igrejas. Eu vi um cara falando lá na farmácia municipal, ele entrou muito sarrista, muito cheio de piada, cheio de chocarrice. Ele me olhou para mim, virou a cara e ficou de costas e começou a falar com todo mundo lá, porque ele conhecia todo mundo na farmácia. Aí eu sei que entrou papo vai, papo vem, ele enfiou uma. Nossa, aqui nessa cidade tem mais igreja do que bar. Que na verdade precisava mais de bar do que igreja, porque quem precisa de igreja? É, o próprio diabo. É. Eu continuei fazendo o que eu estava fazendo, né? Porque esse espírito de chocarrice a gente não deve responder. Sim. Isso, os valores é mais bar do que igreja. É isso aí. Não tem que reclamar. O crente que reclama é porque ele não conhece Jesus. Porque o crente que conhece Jesus, ele não perde tempo. A Bíblia diz em Romanos que eles estão lançados à sua própria. O Senhor já abandonou eles. Só lamento. Deus já liberou, faz o que vocês querem, porque para onde vocês vão, não tem mais volta. E a pior coisa para o ser humano é quando Deus abandona. 1 Samuel capítulo 15, Samuel passa a noite toda intercedendo por Saul. E Deus fala para ele, por que você ainda clama por Saul? Eu já o desprezei, eu já o abandonei. Não insiste mais. Levanta, toma o azeite e vai ungir o rei que eu já escolhi. Então Deus insiste com você. Deus insiste com você. Deus insiste, Deus insiste. Chega uma hora que Deus abandona, irmãos. Aí não tem mais volta. Não tem. Então, ele fala em Hebreus, não endureça o seu coração. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, é hoje que você tem que se arrepender. Porque talvez seja a última vez que o Espírito Santo está te chamando. Então o Senhor, ele fala, assim como os que estavam lá no deserto em Meribá, endureceram o coração, não quiseram ouvir o chamado de Deus, tiveram que perecer 40 anos no deserto e morreram no deserto, não viram a terra prometida, perderam a bênção. Então o Senhor insiste, 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 a gente não responde o chamado, porque o Senhor ele chama para a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus para morrer por todos. Agora só tem salvação quem aceita esse chamado de salvação. Pode falar. É. Banda ainda mesmo. Mas já. Mas na matemática de 2 mais 2 vai dar? 4, né? Na matemática de 2 mais 2 do Einstein vai dar 0, mas tudo bem. O Einstein ele pode fazer essa conta. Mas para nós, meros mortais, vai dar 4. Quem não tem Jesus já está condenado, irmãos. Já está no inferno.
Eles pedem mesmo. Prega de bênção. Não fala de pecado. Não fala de pecado. Moisés foi um grande homem. Sim. Ó, Moisés foi um grande homem de Deus. Foi usado de verdade por Deus. E Elias? João Batista? O apóstolo Paulo? Mas só Jesus falou mais do inferno do que todos eles. Por quê? Jesus, se você pegar todos os textos bíblicos, você vai ver que Jesus o tempo inteiro fala do inferno. Porque ele ama as vidas, ele sabe que o inferno não é para as almas criadas imagem e semelhança de Deus. O inferno não é. E a pessoa está indo porque é orgulhosa, soberba e arrogante. Renega a Deus. Agora, se nega Jesus, como é que Deus vai aceitar o filho? Oi? Mas a gente vê, irmãos, que a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, a obra, ela é agida pelas sinais e pelas maravilhas que o Senhor usa a vida de cada um. Mas não tem como isso acontecer se não tiver santidade, irmãos. Não tem. Quem vai em Mateus 3, Marcos 1:8, Lucas 3:16, João 1:33. Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual? Tá, quem vai ler o Marcos? Simone vai ler o Marcos? Você vai ler o João? Ficou Lucas 3:16. O batismo, então, é para todos que professam a fé em Jesus, todos que são nascidos de novo e regenerados. Irmãos, se você vê alguém falando em línguas e ela continua com a velha vida, é o diabo que está usando ou ela que está fingindo que é batizada com o Espírito Santo. Não tem como as duas coisas se conciliar. Lucas 3:16. Calma aí. Todos acharam? Muito bom. É importante a gente saber que o primordial de Jesus para a vida do crente, depois de salvar, é batizar no Espírito Santo. Mateus 3:11. O que está escrito? Calma. Muito bom. O batismo nas águas é o que então? Para arrependimento. O que isso significa? Isto. Mudar a maneira. A palavra aí é metanoia. Muda o seu jeito de pensar para que as suas ações mudem. Tá bom? É isso que significa arrependimento. Remorso é você ficou triste pelo pecado que você cometeu. Com certeza você vai cometer de novo. Mas quando você se arrepende, você fala, não. Você tem uma mudança mental. Você pensa, avalia, pondera e conclui. Eu não vou fazer mais isso. Porque isso só me prejudica. Isso só magoa o Espírito Santo. E eu não quero perder a minha salvação. Ponto. Isso é racionalidade na salvação. Você entende e aí você muda o seu jeito de praticar os atos. Você abandona o pecado. Vocês estão entendendo? Por isso que é necessário a palavra, porque a palavra ela tem um mecanismo de mudança de mente. O mecanismo do pensar, ele é muito importante para a mudança de entendimento. Por que que o governo, ele implica, né, na educação das crianças, do primário até o ginásio, vai ensinando coisas aleatórias que não têm utilidade nenhuma? Você pode bem dizer isso? Na escola, é isso que eu estou falando. Na escola, eles ensinam coisas que não vão ser pertinentes para uma vida adulta. Por quê? Eles querem formar pessoas leigas.
Pessoas que não têm conhecimento. Por que eles escondem o direito do consumidor? Isso é máfia comercial. Por quê? Porque não é interessante você cumprir a sua obrigação como vendedor, como comerciante. Bem pequenininho. Nem com, ó, precisa de uma lupa. Isso. Vamos mudar de assunto, porque isso não é interessante, não é vantagem para mim. E aí a gente se cala. Quantas circunstâncias você já se viu, você ficou de boca fechada porque você não sabia argumentar para se defender? Assim é na vida cristã. Quantos crentes estão aí fora machucados e magoados porque acreditou num homem, numa mulher, né, pilantra, de má fé, que só feriu o ser humano e abusou da inocência da fé daquela pessoa? Quantas pessoas? Por quê? A pessoa não quer ler. Então a gente pega o batismo com arrependimento, mudança de mente. Por isso que eu insisto que vocês leiam. Porque para mim é muito mais fácil, junto com o pastor Paulo, a gente trabalhar com pessoas que têm uma mente ativa, autocrítica, pensante. Isso é muito melhor. A gente cresce com muito mais rapidez. Uma mente pensante, uma mente brilhante, uma mente autocrítica, que tece as suas próprias ideias, é muito importante. É muito importante. E Jesus, ele vem e batiza com fogo, com Espírito Santo. Marcos 1:8. Isto. Você viu quando é bem compacto a mensagem de Marcos, né? Eu vou batizar com água e Jesus com o Espírito Santo e acabou. A pregação de Marcos, ela é bem condensada. A pregação de Marcos, ela é bem compacta. Amém? Jesus, ele vem batizar os seus seguidores com o Espírito Santo. Lucas 3, olha a diferença de Lucas para Marcos. Lucas 3,16. Vocês viram a diferença? Na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele. Você vê como o conhecimento difere no relato das coisas. Aqui é a narrativa de um médico. E Marcos era o sobrinho de Barnabé. Simples assim. Provavelmente ele devia ser um pescador. Então você está denegrindo a cultura das pessoas só porque é um pescador diferente. Eu estou dizendo o quanto é importante o conhecimento. Não se conheciam, porque Lucas escreve muito depois que Jesus já ressuscitou e ascendeu aos céus. Lucas, ele se preocupa em investigar. E é provado pela arqueologia bíblica de que tudo que Lucas escreveu em Atos é verdade. Já foi comprovado pela arqueologia. Então, a minúcia da investigação dele foi contundente. Porque se você olha a narrativa de Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver uma grande diferença. Esses aqui eram o quê? Os evangelhos? Não, Paulo. Você... Gente, o que é sinótico, então? O que era o sinótico? Tudo visto num golpe de vista. Quer dizer, todo mundo estava narrando as mesmas coisas, cada um na sua própria ótica. Tá bom? Sinótico é isso. Estão narrando as mesmas coisas, estão falando, ó, Jesus, eu batizo com água, João está falando, eu batizo com água, eu batizo com água, eu batizo com água. Mas aqui ele fala, olha, ele é tão poderoso que eu não posso nem pegar as sandálias dele. Ele simplesmente fala, ele vem e batiza com o Espírito Santo, e esse aqui ele vem e frozeia toda a coisa. Não sou digno de desatar as sandálias, este vai batizar com fogo e com o Espírito. Aí vem João.
Olha o que João disse. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, ele falando sobre João. Esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito. Olha, você vê que João já narra aqui que na hora do batismo ia descer o Espírito Santo. Misericórdia, um tiro. Dou R$1 para quem adivinhar quem é. Você vai dar o doce. É. Olha só. Você vê que aqui ele narra batismo com Espírito e fogo, batismo com Espírito e fogo, aqui só o batismo com o Espírito e ele passou de volta. Aqui ele já fala o quê? Quando você ver descer o Espírito Santo, quando você ver, este é aquele que batiza com Espírito e fogo. Porque João, ele já tem uma ótica mais espiritual. Quando ele escreve o Evangelho de João, ele já saiu da ilha de Patmos, ele já escreveu o Apocalipse. Então é outro nível, amém? Outro nível. Aqui ele já está em Éfeso, ele já está no finzinho da carreira dele. 1ª, 2ª e 3ª João, ele escreveu e estava na ilha, antes do Apocalipse. Aí depois ele tem a revelação do Apocalipse. Escreve Apocalipse. Na ilha. Depois que ele sai da ilha, ele tem que enfrentar os hereges na igreja de Éfeso. Tá bom? E então ele escreve acerca de Cristo num nível mais espiritual. Não numa ótica humana, mas numa ótica como Deus. Por isso que o Evangelho de João é diferente, ele não entra nos sinóticos. Alguma pergunta? Do anjo não, de Deus. Isto. Tanto é que ele é o discípulo amado, ele é o que deita no peito de Jesus, ele é o que não é martirizado, ele era íntimo de Jesus. Ele morreu de velhice. Ele foi o único que Jesus deixou morrer de velhice. Não foi martirizado como os outros. Tentaram matar ele antes de ser preso na ilha de Patmos, lembra? Que colocaram ele num caldeirão fervendo com azeite. Mas ele deitou lá, tomou um banho, se umectou a pele e seguiu a caminhada. Zoou o plantão, acabou com a raça de todo mundo, tirou uma cara de todo mundo. Ah, mas ele só fez isso porque ele tinha o Espírito Santo. Agora, se alguém jogar a gente num balde de água fervendo... Mas ele estava cheio do Espírito Santo. Então, quer dizer que quando você está cheio do Espírito Santo, você pode, igual John Wesley, com 3 anos de idade, estava dormindo e a casa dele pegando fogo. Salvou os 15 irmãos e ele estava lá dormindo. Até que a mãe falou, John Wesley ainda está lá dentro, John ainda está lá dentro. E então juntou uns amigos do pai, a casa totalmente pegando fogo. E aí ele percebeu, ele conta que ele sentiu alguém chamando ele, ele chegou na janela e a casa pegando fogo e ele lá na janelinha assim, ó. Por isso que ele é denominado tição tirado do fogo. Porque ele foi salvo de um incêndio. Já tinha o Espírito Santo na vida dele ali. Quando os filhos de Susana Wesley faziam 5 anos de idade, eles tinham que recitar o Salmo 119 decorado. Ela cuidava de 17 filhos. E ela cuidou de todos, ensinando a palavra de Deus. Não foi o marido dela que ensinou, foi ela que ensinou a palavra de Deus. Tanto é que surgiu a igreja metodista wesleyana. Vocês sabem por que esse nome? Porque John Wesley, ele era muito metódico. Eu acho que ele tinha toque, só pode. Então, por ele ser muito metódico e querer as coisas quadradinhas, ajeitadinha, uma coisa não podia vir antes da outra, uma situação não podia atropelar outra situação, e ele era bem metódico, então passou a ser igreja metodista, por ele ser metódico. Wesleyana, por causa do sobrenome deles. Amém? Já acabaram? Então vamos nos preparar. Você já... desculpa, superintendente. Superintendente, então. Lucas 24, 49, quem vai ler? Lucas 24, 49, quem vai ler? Vocês estão admirados com a beleza da superintendente, mas eu ainda estou aqui falando. 24, 49, Atos 1.
Versículo 4, versículo 5 e versículo 8. 24, 49. Não. Esses textos estão trazendo para nós o porquê do batismo. Para que nós sejamos testemunha. Não é testemunha de enjoar. Testemunha. Testemunha no grego. A palavra Marte no grego é testemunha. O que isso lembra você? O que significa Marte para você? Sofrer por Jesus. Você está sofrendo? Você acha que você está sofrendo muito? Então, o batismo com o Espírito Santo é para que você tenha unção para entrar no caldeirão de azeite. Para que você tenha autoridade de ficar diante dos leões e eles ficarem olhando para você e falam, churrasco gostosinho, mas eu não posso comer. Você entrar na fornalha ardente, chega lá e ainda sambar e dar um glória a Deus junto com Jesus lá na fornalha. Unção para isso. Porque o mundo é hostil. E tem um monte de crente frango que vai lá para pregar o evangelho, chega lá e volta desviado. Vocês sabiam que os missionários e pastores vão para a África? Já tem uma ordem estipulada na África, em toda a região da África. Qualquer pastor evangélico que chegue aqui para evangelizar, pregar, você manda para o hotel uma prostituta, uma mala cheia de pedras preciosas e muita bebida e droga. Isso é uma ordem na África. Por quê? Se o cara já tem essa tendência, ele está longe de todo mundo. Então vai uma prostituta, droga e joias preciosas, pedras preciosas. Nem dinheiro não é pedras preciosas, porque lá eles têm bastante. O cara vai se corromper. E aí acabou a missão. E o diabo vence mais uma vez. Tá certo? E os que não se sujeitam a isso, estão no foco da missão, o que eles passam? Pela prova. Tem que ir com o Espírito Santo. Mas quantos escapam? Mas quantos escapam da fornalha? Porque se não tiver o Espírito Santo, não resiste. Só de faltar o arroz e o feijão no meu prato, eu já estou reclamando. Eu estou doente, peguei lá uma doencinha e já estou reclamando, por que Deus me deixa passar por isso? Então a gente não tem o Espírito Santo. Vamos sair de novo, já estamos há mais de 3 meses estudando sobre essas coisas e vamos sair novamente da escola dominical frustrados, conscientes de que nós não temos o Espírito Santo. Tá certo? Porque a gente continua, desculpa, Ruth Josester, porque a gente continua fazendo as mesmas coisas erradas na vida da gente. A gente não tem uma consciência, um arrependimento verdadeiro. A gente não tem o temor do Espírito Santo nos nossos corações. A gente não tem o cuidado com as coisas de Deus. A gente não tem. Então, a gente já sai daqui sabendo de que nós não somos uma testemunha fiel. Eu sinto vergonha quando eu vejo as testemunhas de Jeová na rua. Eu sinto vergonha de mim. Porque eles estão fazendo o que eu devia fazer e eu não faço. E eles estão ensinando errado. Olha a condenação sobre a minha cabeça. Eles estão ensinando errado. E eu sei o certo. E eu não estou ensinando nada. Que desculpa eu vou dar para Deus? Lê para mim em 24, 49.
O batismo no Espírito Santo é uma promessa de Jesus. A gente quer bênção, mas a gente só procura bênçãos materiais. E a bênção maior está aqui. É o batismo santo. Ele diz que você deve pedir e Ele vai te dar. Peça e você vai receber. Atos 1, versículo 4. Amém. Só de eu expulsar uma vez ou outra demônio de alguém significa que eu tenho o Espírito Santo? Não significa. Porque isso deve ocorrer 24 horas por dia, onde quer que eu esteja. Isso deve ser contínuo. Prova disso é Jesus. Você não via Jesus descansando, porque o tempo inteiro ele estava curando, libertando, restaurando, pregando. Tanto é que em qualquer momento que ele podia, ele estava. Igual estava lá no barco, deitado, dormindo, porque o corpo humano dele precisava disso. Em João, ele está lá preocupado em evangelizar a mulher samaritana, e toda a Samaria, depois a mulher foi lá, em menos de um dia, a mulher chamou toda a Samaria para vir ver Jesus no poço. E os discípulos falaram, mestre, precisa comer. Ele falou, não, a comida... E aí a comida que eu preciso é fazer a vontade? Imagina, longe de Jesus. Não, Jesus foi puro e santo. Ele tinha o Espírito Santo, amém? Pode falar. Sim. Olha só o que acontece. Se você lê o Avivamento da Rua Azusa, eu tenho o PDF, depois se alguém quiser eu mando. O Avivamento da Rua Azusa, num quarteirão de distância, as pessoas já choravam de arrependimento pelos seus pecados. Porque avivamento é consciência que é pecador e precisa de salvação. Avivamento não é pular, não é falar em línguas, não é bater palma, não é girar por aí igual muitos fazem, ficar fazendo dancinha, batendo pandeiro. Não é, avivamento não é isso. Isso é uma manifestação da carne, é alegria. Às vezes a pessoa está no culto, está tão alegre, pode acontecer aqui. A gente está cantando e de repente vir uma alegria muito grande e a gente começar a dançar no culto. É direito do ser humano. Mas dizer que é o Espírito Santo não é. Porque a manifestação do Espírito Santo é para salvar. Se não tem salvação de almas, não foi o Espírito Santo que está naquele lugar. Se não houve arrependimento, se você não teve consciência que o Espírito Santo está te convencendo que você é pecador e precisa de salvação, porque o Espírito Santo vem para convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele vem para isso. Ele vem para nos regenerar, fazer novas criaturas. Ele vem para nos batizar. Ó, a regeneração é diferente do batismo. Viu? Batismo é uma coisa, a regeneração é outra. A obra de santificação é uma coisa e a obra de regeneração é outra coisa que o Espírito Santo faz. Não é tudo a mesma coisa não, viu? O batismo complementa a regeneração. Então você ouve a palavra, você reconhece, o Espírito Santo põe no seu coração que você reconhece que Jesus é Salvador. Por isso que aquela pregação do evangelismo, Jesus te ama, não é eficiente. Não é. Porque você precisa mostrar a lei para a pessoa. Ó, você transgrediu a lei de Deus. Você precisa de ajuda. Tá bom? E aí a pessoa olha para si e fala, você já matou alguma vez? Não, nunca matei ninguém. Mas e quando você xinga, humilha, esculhamba e despreza? Está matando. Quando você levanta falso... Não falo mal de ninguém. Gente, tem gente que é dissimulado dizer que não faz fofoca, gente. Eu acho que não existe um ser humano no mundo que não faça fofoca. Fala.
Mas convencido... Não, porque assim, como é que você foi convencida que você é pecador se você não foi demonstrado para você que você errou? Certo. Certo. É por isso que Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aí batiza, e aí discipula a pessoa, traz a pessoa para perto de você e começa a ensinar a palavra de Deus para ela. Porque sem a palavra ela não tem um parâmetro de boa conduta. Foi o que o apóstolo Paulo falou, se a palavra não dissesse que cobiça é pecado, eu não ia saber. E ele só soube porque ele teve conhecimento da palavra. Por isso que o evangelho ele tem que ser baseado na palavra, porque de mim mesmo não vai adiantar. Não adianta eu querer, olha, é assim, é muito bonito os megas eventos que fazem por aí, mas eu não sou de acordo, porque não é eficiente. Não é. Numa multidão de 500 mil pessoas, quem está cuidando daquelas almas? Quem aceitou Jesus? Aquilo lá foi só para diversão. Não foi eficiente para a salvação. Quem acha legal e concorda que é eficiente para a salvação, eu respeito. Mas é lógico. Como é que você vai saber que você está em pecado se você não sabe da palavra de Deus? Aí está lá aquela multidão de 500 mil pessoas. Gente, precisa alguém pegar aquelas 500 mil pessoas e pastorear. Essa semana uma pastora falou para mim que foi no culto, fez um culto na casa de uma outra mulher, que ela gosta de cigano e tem imagem de cigano dentro de casa, e tem a pombagira cigana, e aí maravilha. Saiu de lá, eu falei, e aí, a mulher aceitou Jesus? Ah, não, a gente não fez o apelo. Diz que tinha 4 pastoras na casa, tinha uma bispa, 2 pastores, um evangelista e uma levita, na casa. E eu falei assim, e vocês saíram e o demônio ainda ficou na vida da mulher? Ah, mas pastora, você tem que ver que isso não era um culto de libertação, era um culto de ação de graças. Eu falei assim, irmã, é culto a Deus, é libertação em qualquer circunstância. Os sinais seguem os que creem. Então quer dizer, eu falei para ela, se essa mulher morrer entre hoje e amanhã, ela vai para o inferno. Quem vai responder? Porque onde a gente está, tem que haver salvação de almas. Será que se a igreja em Mongaguá fosse forte, cheia do Espírito Santo, aquele menino tinha se matado? Não teria se matado. Não é eficiente. Só que aí eu tenho que falar de mim. Eu tenho que falar da igreja que a gente pastoreia. A minha responsabilidade é aqui. É por isso que nós estamos aqui, trabalhando isso. E eu finalizo aqui. Eu preciso que vocês levem, o jejum vai acabar quarta-feira, mas eu preciso que vocês que estão no jejum, levem isso a sério. Tem irmão reclamando, falando que está sofrendo. Irmão, isso não é sofrimento, sofrimento foi cruz levada no Gólgota. Isso é um prazer, sacrificar a nossa carne para sermos cheios do Espírito Santo. Isso é um prazer. A gente deve ter prazer de sacrificar a nossa carne para agradar Jesus. E se a gente está fazendo errado, vamos tomar jeito para fazer certo. Em nome de Jesus. Vamos, Olá, Ligiane. A Eliane vai dirigir o encerramento da escola, amém? Tem alguma coisa para apresentar? Tem? Aqui não. Está lá em cima. Vamos sentando.